Canal Pretos FC no YouTube para falar de Vanderlei Luxemburgo voltando ao Vasco da Gama. Vai comandar o Vasco pela segunda vez, depois de ter feito um trabalho até certo ponto de razoável para bom dentro da realidade vascaína no ano de 2019. Só para lembrar, em 2019 o Luxemburgo comandou o Vasco terminou o Campeonato Brasileiro na 13ª posição com 49 pontos e conseguiu uma vaga para a Copa Sul-Americana de 2020, onde acabou caindo nas oitavas de final para o Defensa e Justiça, né, quando o time foi treinado pelo Sapinto no ano passado. O Vasco atual, o Vasco tem 28 pontos, faltando 12 partidas. Então o Vasco hoje é 17º com 28 pontos, faltando 12 jogos. Para o Vasco repetir a campanha de 2019, o Vasco precisa de 21 pontos em 36. E com 49 não cai. Então, se o Vasco repetir a campanha de 2019, estará presente na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é o desafio do Luxemburgo, em conseguir aí 7 vitórias em 12 partidas que restam. Difícil até agora pelo desempenho do Vasco neste momento da competição. Fazendo uma comparação entre o Vasco de 19 e o Vasco atual, eu acho que aquele time era melhor do que o time atual. Acho que o time atual é mais fraco, né, tem menos até opções de elenco. É isso que eu penso. E para a gente registrar que em 2019 o Luxa ficou marcado no Vasco também por aquele jogaço contra o Flamengo, que era o melhor time do Brasil na ocasião, naquele 4-4 no Maracanã, num jogo de meio de semana pela Série A. Foi um jogão de bola e ali muita gente lembrou do grande Luxemburgo, né, de tempos áureos, quando ele foi treinador do Vasco. Agora a situação é diferente. Ele disse que, até deu uma declaração forte, né, para a entrevista oficial para a emissora do clube: eu não sou covarde, não foi um convite, foi uma convocação, jamais eu poderia deixar o Vasco nesse momento, eu quero ajudar. É muito legal isso da parte do Luxemburgo, que só vai receber alguma coisa se ele mantiver o Vasco na primeira divisão. A situação do Vasco é difícil? Mas o Vasco pode permanecer na Série A de uma maneira normal? Claro que pode. Pela matemática e pelos jogos que tem pela frente, evidente que sim. Agora, ver o Luxemburgo, depois de um trabalho razoável no Palmeiras e de tudo que ele representa para o futebol, voltar ao Vasco apenas para salvar o Vasco também é muito pequeno. É muito pequeno, aliás, para os dois. Aliás, o Vasco da Gama vem jogando o Campeonato Brasileiro apenas para se salvar, apenas para permanecer na primeira divisão, que também é muito pouco, né? Eu continuo repetindo. Os técnicos do Vasco são os menores problemas vascaínos. Os grandes problemas são os dirigentes que acabaram com o clube, que dilapidaram o clube aí nos últimos 15 anos e que vivem brigando na justiça para conseguir tomar o poder. Então essa que é a realidade. O novo presidente Jorge Salgado, não sei, foi diretor da CBF, será que ele vai fazer alguma coisa de novo? Trouxe agora o Alexandre Pássaro, que chega com a experiência de ter trabalhado no São Paulo, mas quem mandava no departamento de futebol era o Raí, não era o Pássaro. Agora ele vai ser uma espécie de um protagonista como executivo. Será que vai funcionar? O Vasco aí tem pelo menos 12 decisões pela frente, começando no jogo contra o Atlético Goianiense em Goiânia, onde, atenção que eu vou dizer, onde o Atlético Goianiense é favorito pela campanha que vem fazendo o time treinado pelo Marcelo Cabo. Eu acho que o Vasco não vai cair. Acho que o Fortaleza, Sport e o Bahia estão mais ameaçados até do que o Vasco da Gama. O Vasco tem um jogo a menos, tem que enfrentar o Palmeiras aqui em São Paulo, mas há uma boa possibilidade de permanecer na primeira divisão. Agora, o triste é ver o Vasco com uma gestão falida, ver sempre o seguinte planejamento: entrar na Série A do Brasileiro apenas para permanecer na primeira divisão. Muito pouco. O Vasco precisa de gestão e de um trabalho até com mais tempo para o Vanderlei Luxemburgo, que teve a proposta de renovação de 19 para 20, mas como houve a proposta do Palmeiras, ele preferiu realmente não renovar com o Vasco. Boa sorte ao Luxemburgo, acho que ele é um cara importante ainda para o futebol brasileiro, apesar de ter algumas frases ainda que não tem nada a ver com o momento atual do futebol, e se apegar muito ao passado, né? Se apegar muito realmente à época que ele era um grande treinador vitorioso. Hoje ele está mais apenas para um bom técnico, realmente, com um currículo espetacular, né, com um currículo realmente fabuloso para a história do futebol. Boa sorte ao Luxemburgo, mas eu acho que terá trabalho para manter o Vasco na primeira divisão. Se eu tiver que dar o meu palpite, a minha posição, acho que o Vasco não cai. Mas que é ruim, é chato ver o Luxemburgo assumir um time apenas para jogar por uma coisa só, a permanência na primeira divisão. O Vasco merece mais, o Luxemburgo também, e o Vasco é muito maior do que qualquer profissional
e pessoa neste momento e na sua história. Canal Pretes FC no YouTube, sempre um prazer imenso ter todo mundo por aqui. Boa sorte ao Vasco, boa sorte ao Luxemburgo. Saúde sempre e um grande abraço.